Olá, bom dia, que é todos que nos assistem hoje. Eu gostaria aqui de falar um pouco com vocês sobre esse intervalo que tem aqui nas Escrituras. Quando termina o livro de Malaquias e começa o livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, esta página em branco, ela é um período da história que é mais ou menos em torno de 400 a 500 anos. Então, aqui no Antigo Testamento, o povo judeu estava sob o domínio do Império Babilônico. E quando começa aqui o livro de Mateus, está o Império Romano. Então, o que foi que aconteceu? Nas entrelinhas da história, o que se passou. Então eu gostaria de trazer aqui uma série de assuntos desses estudos. Eu tenho aqui um livro chamado Cajado do Pastor. Esse livro é um livro que veio para mim da Índia. Ele é editado por pastores cristãos, vários autores, e aqui ele traz um pouco, ele aborda a questão os 500 anos entre os testamentos. Está aqui conosco a Vitória Moreira. Ela me fez essas perguntas hoje e, em decorrência dessa dúvida que ela estava me fazendo, essa pergunta, eu imaginei que outras pessoas que anelam conhecer melhor as Escrituras, que anelam conhecer melhor a Palavra de Deus, esses assuntos que não são abordados propriamente na palavra, que são assuntos extra-bíblicos. Eu gostaria de falar aqui um pouquinho com vocês. Então, o que aconteceu nos séculos entre o Antigo e o Novo Testamento? Como eu disse, há um período de 400 a 500 anos, por aí assim. Então, o que aconteceu nesses 4 séculos? Nesses 5 séculos, vamos dizer assim. Então, os 400 anos entre a profecia de Malaquias e o advento de Cristo são frequentemente descritos como sendo os anos silenciosos. Esta página aqui, que divide o Antigo e o Novo Testamento, ela é considerado os anos silenciosos, os anos em que Deus não falou, não manifestou, etc., né? Então, mas na realidade eles foram anos repletos de muitas atividades. Nenhum profeta cujos escritos estão incluídos na Bíblia se levantou em Israel durante esses séculos. Então, nesses 4, 5 séculos, nenhum profeta descrito na Bíblia se levantou para profetizar nesses 4 séculos, nesses 5 séculos, nesse período intertestamentário. O Antigo Testamento foi considerado completo. Então, o Antigo Testamento ele se encerrou com o livro de Malaquias, tendo seu início com o livro de Gênesis. No entanto, muitas coisas aconteceram e deram aos judeus da época aos judeus da época de Cristo, melhor dizendo, a sua ideologia característica. Esta era preparou providencialmente o caminho para a vinda de Jesus Cristo e a proclamação do seu Evangelho. Uma das coisas que nós precisamos entender, nós vamos procurar aqui o seguinte. Não está entendendo, Vitória? Tô. E você que está aí do outro lado, está me entendendo? Muito bem. Então, vamos começar com o Império Persa. O Império Persa, ele controla a Judéia. A Judéia, eu tenho aqui um mapa. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Judéia. Judéia, Império Persa. Então, para você ter um pouco de noção, isso aqui é a abrangência do Império Persa, certo? Tudo isso aqui representava o Império Persa. Não sei se está dando para você ver direitinho, ok?
Então, o Império Persa, ele existiu 450 anos antes de Cristo, ok? Vitória, você vai abrir aí em 2º livro de Reis 24:15, para a gente ter uma noção aqui. Só que antes do Império Persa chegar, 2º livro de Reis 24:15, antes do Império Persa dominar aquela região, 100 anos antes, o Império Babilônico, o povo tinha sido levado para o cativeiro babilônico, certo? Então, 100 anos antes do Império Persa, o povo judeu tinha sido levado para o cativeiro babilônico. E, 2º livro de Reis 24:15, como é que diz? Acompanhe aí conosco nessa leitura, vamos ver aqui, 2º livro de Reis 24:15. Pode ler? Pode. Nabucodonosor levou prisioneiro Joaquim para a Babilônia. Também levou de Jerusalém para a Babilônia a mãe do rei, suas mulheres, seus oficiais e os líderes dos pais. Continua? 24:15. Terminou. Nabucodonosor levou o prisioneiro Joaquim para a Babilônia, também levou de Jerusalém para a Babilônia as esposas do rei, sua mãe, seus oficiais, conselheiro e todas as autoridades do país. O rei da Babilônia também levou cativo para a Babilônia toda a força militar de Judá, composta de 7.000 homens preparados para a guerra, homens fortes, treinados, além de 1.000 artífices e artesãos. Certo? Então, só para vocês verem, e as galinhas estão me atrapalhando. É que aqui tem umas galinhas, mas beleza. Então, o que ocorre? Nesse período, qual é o profeta que está profetizando nesse período? Jeremias. Jeremias capítulo 29, capítulo 20, Jeremias capítulo 20, versículo 6. Jeremias, ele é o profeta desse período do cativeiro babilônico. E a antiga Pérsia, ela é constituída hoje pelo que é as nações do Iraque e do Irã. Então, a antiga Pérsia, hoje é onde fica o Irã e o Iraque. Os judeus passaram muito bem durante o seu cativeiro de 70 anos sob o domínio persa. No final desses 70 anos, Ciro, príncipe da Pérsia, lhes deu permissão de voltarem para Jerusalém e construir o seu templo. Aí Jeremias vai falar de uma profecia de 70 anos, passados 70 anos, Deus iria levantar um rei chamado Ciro, e esse rei iria permitir que o povo voltasse para sua terra, construir seu templo, etc. Daniel, no capítulo 9, versículo 2, é o profeta dessa época do Império Persa. Uma água para mim. E ele vai entender essa profecia e começar aquele período de intercessão para que o povo de Israel voltasse e tal. E há a permissão para se construir o templo. Aí vem Esdras, Neemias, e eles vão reconstruir o templo, etc. Por aí vai. Então veja bem, só para você sintonizar. Muito embora houvesse encontrado a oposição dos habitantes da Palestina, o templo foi completado e consagrado durante o reinado de Dário o Grande. Em Esdras capítulo 6, do 1 ao 14, já nesse período aí, já é o reinado de Dário o Grande, né? E o templo vai ser completado, dedicado, etc. Esdras, o escriba, e Neemias, o governador, tentaram fortalecer a comunidade judaico-palestina a incentivar a sua lealdade para com a lei de Moisés. Em Esdras capítulo 10, ele vai abordar sobre esse assunto nos seus pormenores. Durante cerca de 1 século e meio após a época de Neemias, o Império Persa exerceu um controle sobre a Judéia e os judeus podiam manter suas instituições religiosas sem interferência. Então, após 150 anos depois, 1 século e meio depois, após a época de Neemias, o Império Persa
exerceu um controle sobre a Judéia e os judeus podiam manter suas instituições religiosas livremente. A Judéia foi governada por sumos sacerdotes. Então a Judéia ela foi governada por sumos sacerdotes, os quais eram responsáveis diante do governo persa, um fato que garantia aos judeus um bom nível de autonomia. Então o Império Persa dominou a região, o Babilônia já se foi, o sumo sacerdote governava a região sobre o regime persa, sobre a legalidade do Império Persa. E aí vem o seguinte: ao mesmo tempo, no entanto, isso fez do sacerdócio um cargo político e lançou as sementes de problemas futuros. Então, quando o governador, o Império Persa, o rei, etc., né, o imperador, ele nomeava os sumos sacerdotes, esses sumos sacerdotes já não eram nomeados por Deus, era pelo imperador, num jogo político. Olha, você vai ser o imperador, você vai ser o sumo sacerdote, assim, etc. Mas você mantém o povo lá submisso dessa forma, e aí vocês me pagam imposto, então fica tudo beleza, vocês têm o templo, vocês têm a autonomia, vocês governam, não se rebelem contra nós, você fica aí. Então era mais um cargo político, era um cargo religioso, mas com uma função voltada para política, ok? E aí o que acontece? Isso vai gerar problemas futuros. As competições pelo cargo de sumo sacerdote foram marcadas por invejas, intrigas e até mesmo assassinatos. Então, como era a política ela surge nesse sentido, porque a busca pelo poder vai desencadear dentro do ser humano essa maldade que há no coração do homem. Dizem que Joanã, aí veja aí Neemias, capítulo 12, 22, Neemias 12, 22, só para vocês sintonizarem um pouquinho e entender o que eu estou falando. Ok? Esse é um estudo muito tremendo. Neemias. Neemias. Show? 11, 22. Neemias. Tá, Neemias o quê? Neemias, cadê o Neemias? Vamos aqui, Neemias 12, 22. Vamos ver aqui. Vamos lá, Neemias, abre aí sua Bíblia também, acompanha com nós outros. 12, 22, Neemias. Nos dias de Eliasabe, os chefes das famílias dos levitas e sacerdotes, Joiada, Joanã e Jadua, foram registrados durante o reino de Dário, o persa. Isso. Então, veja, esses Neemias 12, 22. No tempo de Eliasibe, o chefe das famílias dos sacerdotes e levita, Joiada, Joanã e Jadua, foram registrados durante o governo do reino Dário, o persa. Ok? Então, conta-se a história que Joanã, filho de Joada, assassinou seu irmão Josué dentro das dependências do templo. Joanã foi sucedido como sumo sacerdote por seu irmão Jadua, cujo irmão Manassés, de acordo com Flávio Joséfo, um historiador grego que escreveu a história dos judeus, dizem que esse Manassés, esse Jadua, cujo irmão Manassés, de acordo com José, casou-se com a filha de Sambalate. Então, Manassés casou-se com a filha de Sambalate, governador de Samaria. Sambalate é aquele cara que vai se levantar contra a construção do templo, dos muros de Jerusalém, na época de Neemias e Esdras. Ok? Os samaritanos, nesse período, eles vão edificar um templo. O templo no Monte Gerizim. Foi nesta época que um templo samaritano foi construído sobre o Monte Gerizim. Este templo, ao invés do templo construído em Sião, em Jerusalém, era considerado como sendo sagrado pela comunidade samaritana.
Por algum tempo isso reforçou o sistema religioso substituto, o qual havia sido iniciado por Jeroboão vários séculos antes, seguindo-se a morte do rei Salomão. Então, só para você entender, Salomão, filho de Davi, assumiu o trono. Jeroboão é exilado, né? Ele se revolta contra Salomão e ele é exilado. Quando Salomão morre, Roboão assume o trono e Jeroboão vem conversar com Roboão. E Roboão, um rei imaturo, não deu ouvido aos conselheiros da época do seu pai Salomão, se aconselhou com os seus jovens conselheiros, e os seus jovens conselheiros disse que ele ia colocar uma carga de imposto maior do que seu pai Salomão, porque Salomão ele cobrou muito imposto do povo. E aí o que ocorre? Jeroboão se revolta e divide as 12 tribos em 10 tribos que seguem para o norte, fundando o reino de Israel, ficando as 2 tribos de Judá e um remanescente de Manassés, etc., que permanece como a tribo de Judá, o reino do sul, ok? Então só mais ou menos aí para você entender. Jeroboão vai edificar templos, bezerros e mais de escultura no norte e em Betel. Então quando as pessoas iam do sul, iam descer para Jerusalém, não passavam, porque Jeroboão não deixava, porque tinha o templo em Betel, ok? E aí vai tal, etc, gera essa intriga, essa desavença entre eles, tal. O reino de Israel, o reino do norte, o reino do sul, o reino de Judá. Então nessa época aí do Sambalate, da construção do templo em Jerusalém por Esdras e Neemias, nesse período aí a construção do templo samaritano, aonde aquela moça no poço, aquela mulher no poço de Samaria vai conversar com Jesus. Nós adoramos no Monte Gerizim, que é o templo, ela está se referindo ao templo. Vocês, judeus, dizem que é em Jerusalém. Jesus, olha, tal, vocês adoram o que não sabem, a salvação vem dos judeus, etc. Nem é neste monte, nem em Gerizim, nem em Jerusalém, que vai existir os verdadeiros adoradores, mas os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, ok? Então, por um tempo, isso vai reforçar a construção do templo, lá no Monte Gerizim, vai reforçar o culto seguido por Jeroboão, o templo substituto. O templo era em Jerusalém, mas agora em 1 Reis capítulo 12, 25 vai abordar falando sobre isso aí. Então o santuário sobre o Monte Gerizim foi destruído pelo governador asmoneu João Hircano. Esse João Hircano, ele existiu, o governo dele foi no período de 134 a 104 a.C. Até a metade do século XX, um remanescente de samaritanos, cerca de 300 em número, ainda consideram o monte como sendo sagrado. Então, até hoje, no século XX, certo? Cerca de 300 pessoas, samaritanos, remanescentes daquela época, consideram até hoje o Monte Gerizim como um monte sagrado. Aquela mulher, como eu havia falado, no poço de Samaria, queria discutir com Jesus sobre os méritos dos lugares sagrados rivais. Os judeus dizem que é Jerusalém, nós samaritanos dizemos que é no Monte Gerizim. Jesus, o Salvador, escolheu enfatizar a atitude espiritual do adorador em vez do local de adoração. Então, Jesus, o que importa é a atitude do adorador, do verdadeiro adorador, e não o lugar. Não é o lugar que é sagrado, é a pessoa que está adorando o Deus verdadeiro que torna a vida dela sagrada, etc. O Sambalate de José não pode ter sido o mesmo indivíduo que o homem de mesmo nome mencionado por Neemias 4:1. José, no entanto, parece estar refletindo uma tradição válida, pois parece que um templo foi mesmo edificado sobre o Monte Gerizim ao redor dessa época. Aí vem o fracasso do Império Persa de sobrepujar a Grécia, né? Isso estimulou outros povos conquistados a buscar a sua independência. Então, lá na época de Xerxes, Artaxerxes, ele vai atacar, lembra da Batalha dos 300, né? Aonde tem lá os 300, tem Leônidas
e Leônidas com seus 300 se sacrificam, lutam, mas causam uma tremenda perca, uma tremenda derrota para o Império Persa. Isso suscitou nos povos dominados pelo Império Persa que eles buscassem a sua independência. E com isso, o que vai acontecer? Os povos conquistaram, inclusive o povo da Palestina, o povo judeu, e isso despertou neles o desejo de buscarem a sua independência. O Egito estava constantemente tentando livrar-se do jugo persa. Então, o Egito, que tinha sido dominado pelo Império Persa, estava constantemente procurando uma forma, um meio de se desvencilhar desse jugo do Império Persa. E aí o que acontece? A Judéia, geograficamente situada entre o Egito e a Pérsia, não conseguia escapar do envolvimento. Então, o Egito queria se livrar, para isso precisava ajudar Israel, a Judéia, melhor dizendo, a Judéia, que é essa região que fica a Palestina, Israel. Então o Egito, para ele fechar a porta de acesso do Império Persa até eles tinham que ajudar a Judéia a se emancipar, a Judéia a se libertar do império, do jugo do Império Persa. Então os judeus, eles migram. Durante o reinado de Artaxerxes III, muitos judeus estavam implicados numa revolta contra a Pérsia. Então, durante o que marcou esse reinado de Artaxerxes III, ele que há revoltas e mais revoltas nessa região da Judéia, buscando se livrar do Pérsia. Depois do seu fracasso, os persas os deportaram para a Babilônia e a costa sul do Mar Cáspio. Então, diante dessas revoltas e tantas lutas, e todas elas fracassadas, o Império Persa, eles deportam os judeus para a Babilônia. E a Babilônia é lá onde hoje fica o Iraque, certo? Os judeus haviam fugido, alguns para o Egito, uma boa parte para fugir dessa leva para a Babilônia foram para o Egito. Na época de Jeremias, há um século ou mais antes. Depois da morte de Gedalias, o profeta Jeremias foi forçado a unir-se a um grupo de refugiados que buscaram asilo em Táfnis, ao leste do delta. Jeremias 43, do 4 ao 13, vai falar sobre isso aí. Outros judeus, indubitavelmente, conseguiram chegar ao Egito para não serem capturados por Nabucodonosor. A migração continuou durante o período persa e no 5º século a.C., uma colônia judaica de soldados mercenários estava localizada na ilha Elefantina, perto da atual Assuã, na primeira catarata do Nilo, certo? Então, esses refugiados que saíram para não serem capturados por Nabucodonosor, serem levados cativos lá para a Pérsia, lá para a Babilônia, eles foram para o Egito e eles fundaram uma colônia de soldados na ilha Elefantina, ali próximo das cataratas do rio Nilo, ali. Contrariamente à lei mosaica, esses colonos construíram um templo para si próprios e combinaram a sua devoção ao Deus dos seus antepassados com elementos pagãos. Esses soldados, na cultura judaica, era proibido construir templos que não fossem em Jerusalém, certo? Nessa época não existia essa questão de sinagogas, eram os templos. O único lugar para se construir o templo era em Jerusalém. Esses refugiados, querendo manter viva a sua tradição, eles vão construir um templo nessa região aqui da ilha Elefantina, perto das cataratas, na atual Assuã, hoje, no Egito, e ali próximo da primeira catarata do rio Nilo. Eles vão construir um templo e vai haver uma mescla de adoração do Deus de Israel, do que foi ensinado da cultura judaica, etc., de Israel, mas com elementos pagãos. Isso está lá em Jeremias 44, 15 ao 19. Abre aí, Vitória. Jeremias 44, 15 ao 19. Vamos ver aqui, porque quando a gente lê os escritos da Bíblia, a gente lê Jeremias, a gente lê os profetas, e aí às vezes ele está abordando um assunto e a gente não está entendendo nada.
né? Então, o contexto, lá em Jeremias 44, 15 ao 19, certo? Jeremias 44, 15 ao 19. Eu já achei aqui. Então todos os homens que sabiam que suas esposas queimavam incenso em atitude de culto a outros deuses, e todas as mulheres que estavam presentes em grande número, todo o povo que habitava no Egito, na região de Patros, responderam a Jeremias. Esse povo aqui é o povo que fugiu, o remanescente, os refugiados, os soldados que fugiram, os colonos, fundaram essas colônias aqui, nessa região do Nilo. Só que suas mulheres adotaram os costumes pagãos lá da região. Nós não daremos atenção à mensagem que nos pregaste em nome de Yahvé. Esses colonos misturaram a adoração a Yahvé com as práticas pagãs da região, mas eles estão respondendo ao profeta Jeremias: nós não daremos atenção à mensagem que nos pregaste em nome de Yahvé. Pelo contrário, com certeza faremos tudo o que desejamos fazer. Queimaremos incenso à rainha do céu e ofereceremos libações, ou seja, derramaremos oferta de bebidas em homenagem a ela, tal como fazia nós e nossos líderes na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém. Naqueles tempos vivíamos com fartura de alimento, éramos próximos e nada sofríamos. No entanto, desde que paramos de queimar incenso à rainha do céu, de oferecer libações a ela, nada temos recebido, e muitos de nós morrem todos os dias nas batalhas por falta de comida ou por falta de comida. E as mulheres apoiaram seus maridos, exclamando: quando queimavam incenso em culto à rainha do céu e derramavam oferta de bebida em seu nome, será que era sem o consentimento de nossos maridos que faziam o bolo na forma de imagem dela e lhe oferecíamos nossas libações? Então daqui é onde vai surgir o culto a Maria, né? Aí com o tempo, isso aqui lá em Éfeso, a Diana dos Efésios e tal. Então daqui é onde vai surgir. Então veja que essa questão da idolatria, aqui já começou um desvio de adoração ao Deus Yahvé. Vocês estão entendendo? O negócio é bem complexo, mas quando a gente começa a estudar, o negócio começa a avançar, né? Ok? Então vamos lá. Nesse período aí, os judeus elefantinos, mantinham correspondência com os samaritanos, como também com os que habitavam na Judéia. Então esses colonos no Egito, eles mantinham contato com os judeus que estavam em Samarias, com os samaritanos, melhor dizendo, e com os que habitavam ali na Judéia. Aí o Império Persa, Artaxerxes, eles vão ser despojados do seu trono. Alexandre o grande imperador grego, né? Ele vai surgir nesse cenário. Agora entra em cena o Império Grego. O Império Persa vai ser banido, certo? E o Império Grego é que vai agora se expandir. Deixa eu mostrar aqui para vocês o Império Grego, certo? Ele vai ter aqui a Grécia, dá para ver? Aqui é a Grécia, a regiãozinha aqui, ó. Vê se dá pra ver. A caneta. Aqui é a Grécia. E Alexandre, ele vai estender o seu domínio por toda essa região, certo? Aqui onde está Jerusalém, a região de Israel, Jerusalém. Aqui a Babilônia, o Iraque. Aqui o Irã, né? Ele não vai dominar toda a região do Irã, certo? Mas vai dominar uma boa parte aqui. Ele domina aqui o norte do Egito, a questão do Nilo. Ele domina todas essas partes aqui, Creta, Chipre e por aí vai, certo? Então há uma expansão muito grande aqui do Império Grego. E aí começa essa mudança dos impérios. Império Babilônico, Persa, né? Agora já entrou o Império Grego. Tudo isso está ali naquela profecia que Daniel vai ver a estátua, né? De ouro, feito, bronze, prata, aí bronze, né? Ferro, os pés ferro e barro. Então já está começando aí cada império com aquela sua especificação que Daniel traduziu o sonho lá que o imperador teve.
ok? Vamos aqui, Alexandre o Grande. A Pérsia nunca conseguiu subjugar os gregos, tanto que na batalha ali do Peloponésio, se eu não me engano, e Leônidas com seus 300 consegue causar uma perca muito grande no exército persa. Com isso levanta-se as esquadras gregas, a marinha grega, eles se unem, as cidades-estados se unem e não permite que o Império Persa avance ali pelo leste, pelo sudeste da Europa, né? Então, como o Império Persa não consegue destruir a Grécia, os gregos, surge nesse contexto Alexandre o Grande, Alexandre da Macedônia, né? Que ele é um herdeiro da cultura grega. A Pérsia nunca conseguiu subjugar os gregos, mas um herdeiro da cultura grega, Alexandre da Macedônia, finalmente pôs um fim ao Império Persa. E Alexandre não era simplesmente um despota louco por poder. Pelo fato de ser um discípulo do filósofo Aristóteles, Alexandre o Grande era um discípulo do filósofo Aristóteles. Ele estava totalmente convencido de que a cultura grega era a única força que poderia unificar o mundo. Alexandre, influenciado pelo filósofo Aristóteles, ele cria que a filosofia grega, né, era a única força, a cultura grega era a única força capaz de unificar o mundo e trazer um governo de paz, etc. Em 333 a.C., ele saiu da Macedônia e entrou na Ásia Menor, derrotando o exército persa lá estacionado. Em seguida, ele se dirigiu ao sul através da Síria e Palestina até chegar ao Egito. Tanto Tiro como Gaza ofereceram uma obstinada resistência, mas os atrasos não desanimavam Alexandre. Eles simplesmente fortaleciam a sua determinação de vencer. Aí o Alexandre, o macedônio, o Alexandre o Grande, o grego, ele vai ter uma ajuda dos judeus, né, para poder se libertar, os judeus se libertarem do Império Persa. Não havia nenhuma necessidade para uma campanha contra os judeus. Na verdade, as lendas fazem de Alexandre um amigo do povo judeu. Dizem que Jadua, o sumo sacerdote, teria saído para encontrar-se com Alexandre para contar-lhe sobre a profecia de Daniel, segundo a qual o exército grego seria vitorioso. Lá em Daniel capítulo 8, esse Jadua, o sumo sacerdote, lá em Samaria, ele vai se encontrar com Alexandre e dizer que havia uma profecia do profeta Daniel, dizendo que ele ia sair vencedor naquela empreitada. Muito embora os historiadores não levem essa história a sério, ela, no entanto, ilustra de fato os sentimentos amigáveis existentes entre os judeus e o conquistador macedônio. Então, por aí, Alexandre ele vai entrar dentro dessa cultura popular dos judeus como um benfeitor, como alguém que vai trazer libertação para eles. Alexandre permitiu que os judeus mantivessem as suas leis, concedendo-lhes uma isenção do tributo durante os anos sabáticos, certo? Então Alexandre ele vai ser bom para os judeus, né? E onde ele permitem que os judeus continuem com suas leis religiosas, suas leis de limpeza, né, de asepsia e etc. E no ano sabático ele não cobrava imposto deles. Isso foi, para eles era bom demais. Aí Alexandre ele vai construir uma cidade no Egito chamada Alexandria, conhecida como uma região onde tinha a maior biblioteca do mundo, ok? Isso por volta do ano 331 a.C. Ele incentivou os judeus a se estabelecerem lá e lhes deu privilégios comparáveis aos dos súditos gregos. Então Alexandre motivou os judeus a se estabelecerem em Alexandria, e aonde houve uma
uma propagação desse conhecimento grego, da cultura grega, helenística, né? E com os judeus. Aí onde vai começar a surgir os judeus helenistas. O que isso quer dizer? Os judeus que acreditavam e aceitavam na filosofia de Aristóteles, na filosofia grega. Ia passar a haver uma mescla dos ensinos da Torá, dos ensinos judaicos, né, com os ensinos rabínicos, com a filosofia grega, aí onde vem os gregos helenistas. Os persas são derrotados. Alexandre foi bem recebido no Egito como um libertador da opressão persa. Alexandre, por libertar os egípcios do domínio persa, ele vai ser recebido como um libertador aclamado, né? Aclamado como um libertador do povo. Os seus exércitos vitoriosos voltaram pelo mesmo caminho através da Palestina e Síria e então dirigiram-se para o leste. As cidades da Babilônia, Iraque e Pérsia e Irã caíram diante de Alexandre e ele prosseguiu para o leste até chegar à região de Punjab, na Índia. Então veja como o Império Grego se expandiu até a Índia. Qual é o legado da cultura grega? Muito embora ele fosse muito poderoso na batalha, foi uma cultura helenística, ao invés de um domínio macedônio, o legado que Alexandre deixou para o Oriente Médio. Então, apesar dele ser um poderoso general, guerreiro na batalha, o legado que ele deixou foi o modelo de governabilidade, a filosofia grega, a cultura helenística. Ele resolveu fundar uma nova cidade em cada país do seu império, que serviria como modelo para a reordenação da vida do país como um todo, segundo os padrões gregos. Então, Alexandre, em cada país, cada região que ele conquistava, ele estabelecia uma cidade nos moldes da cultura grega, que dali servia de parâmetro, de exemplo, para que as outras cidades fossem governadas. Materialmente falando, isso significava a construção de ótimos edifícios públicos, um ginásio para jogos, um teatro ao ar livre e qualquer coisa que se aproximasse do estilo de vida de uma cidade-estado grego. Os indivíduos foram incentivados a assumirem nomes gregos, a adotarem as vestimentas gregas e a linguagem grega, em suma, a se tornarem helenizados. Os aspectos materiais do helenismo devem ter sido atraentes para grande segmento da população. Os negócios e o comércio trouxeram riqueza à nova classe mercantil. As bibliotecas, as escolas eram bem recebidas pelos estudantes, melhores moradias e na melhor alimentação causaram uma elevação dos padrões de vida da população. Muitos em Israel, como em outras partes também, ficaram satisfeitos em aceitar esta fachada da cultura grega. Se a idolatria foi a pedra de tropeço para Israel no período anterior do exílio, o helenismo foi a grande tentação após o exílio. Ok? Então, um escritor do 3º século a.C. observou o seguinte: em épocas recentes, sob o domínio estrangeiro dos persas e em seguida dos macedônios, pelos quais o Império Persa foi derribado, o intercâmbio com outras raças fez com que muitos dos costumes judeus tradicionais perdessem a sua influência. Muitos judeus adotaram nomes gregos, aceitaram uma escola de filosofia grega e tentaram combinar a sabedoria da Grécia com a fé dos seus antepassados. Outros resistiram ao helenismo, à cultura grega, e se tornaram cada vez mais absortos ao estudo da sua lei. Então, enquanto uns aceitavam de bom grado essa helenização, essa mistura, essa miscigenação, esse intercâmbio de culturas, onde alguns abriam mão das suas tradições, dos seus ensinos religiosos, dos ensinos da lei, e misturavam-se com os gregos e aceitavam normalmente a cultura grega. Outros não, rejeitaram essa helenização, esse costume pagão,
né? Além de que os gregos eram conhecidos como homossexuais e por aí vai, dizem que Alexandre era gay, por aí uma série de outras coisas. E eles, em contrapartida, se dedicaram cada vez mais aos costumes dos seus antepassados, no caso, a Torá, o Torá. Aos 33 anos de idade, Alexandre morreu na Babilônia. Por vários anos, o futuro do Oriente Próximo esteve incerto, mas os generais foram bem-sucedidos na divisão do império entre si e a onda de helenismo aumentou. Então, os 4 principais generais de Alexandre, eles dividiram o império sobre si. Um vai ficar com o Egito, outro vai ficar com a Judéia, outro vai ficar mais a leste, a questão do Irã e Índia, e outros vão ficar sobre a Grécia, né? Então o que ocorre? Aqui para você entender essa transição para chegar no Império Romano. Talvez não dê para a gente abordar tudo hoje, mas eu vou dar continuidade para seguir adiante, ok? Então, como eu vinha dizendo, o futuro do Oriente Próximo, tá entendendo, Tânia? O futuro do Oriente Próximo ficou incerto, mas os generais, eles vão continuar o legado de Alexandre, o Macedônio, o Grande, etc. Eles vão continuar esse padrão, a cultura grega se estabelecendo. E aí houve um aumento da helenização, do implemento da cultura grega sobre as outras culturas dos povos conquistados. Estão me entendendo? Ainda que os Ptolomeus do Egito e os Seleucidas da Síria tivessem lutado entre si para obterem terras e poder, eles estavam em completo acordo com relação à sua missão social e cultural. Então, os Ptolomeus do Egito, que eram os governantes que na época dominaram o Egito, eles antes lutavam entre si com os Seleucidas da Síria, eles guerreavam, mas agora eles estavam unidos sobre a mesma bandeira da cultura grega, da helenização, da questão da cultura, da missão social e cultural. O historiador W.W. Tarham diz que Alexandre transformou o mundo de tal maneira que nada depois dele poderia ser como era antes. Então, o mundo sofre uma transformação radical que nunca mais vai ser o mesmo depois da implementação da cultura grega por Alexandre e os seus generais. Vamos ver aqui o caso dos Ptolomeus, para a gente entender cada um, ok? Depois da morte de Alexandre, a Judéia ficou primeiramente submissa a Antígono, um dos seus generais. No entanto, ele caiu rapidamente nas mãos de um outro general, o Ptolomeu I, cujo sobrenome Sóter significava libertador. Ele capturou Jerusalém num dia de sábado no ano 320 a.C. Então, esse Antígono, ele dominava essa região da Judéia, mas o Ptolomeu I, Ptolomeu Sóter, que significa Salvador, ele vai invadir Jerusalém, a Judéia. Jerusalém é aquela região, num dia de sábado, onde todo mundo descansava, ninguém pegava em arma, etc. E ele vai conquistar. Sobre o regime de Ptolomeu, ele vinha do Egito, certo? Ficou com a região do Egito. Ptolomeu, cujo reinado centralizava-se no Egito, tratou bem os judeus. Muitos deles se estabeleceram em Alexandria, que continuou a ser um importante centro do pensamento judaico por muitos séculos. Então, os judeus, sobre o regime de Ptolomeu I, cujo centro administrativo, podemos dizer assim, ficava em Alexandria, no Egito, e ele incentivou que os judeus mantivessem esse intercâmbio. E os judeus vão prosperar muito sobre o regime de Ptolomeu I. Sob Ptolomeu II, que já vem o Filadelfo, os judeus alexandrinos traduziram seu Antigo Testamento para o grego. É aqui onde vai entrar a versão dos 70. Está entendendo, tá? Havia muitos judeus em Alexandria sobre a cultura helenística, não falavam mais o hebraico ou o aramaico,
perderam esses traços da sua cultura antepassada e agora eles, helenizados, esses estudiosos judeus de Alexandria, vão fazer a sua primeira tradução do hebraico, do aramaico, para o grego. E onde vai surgir a versão da tradução chamada Septuaginta, que é a versão dos 70. Na realidade foram 72 que traduziram, mas é considerado com a versão dos 70, que é a Septuaginta, que vai ser traduzido o Gênesis até Malaquias. Entenderam? Certo? Essa tradução ficou conhecida. Eles vão traduzir o Antigo Testamento para o grego. Eles vão traduzir o Antigo Testamento do hebraico, aramaico, para o grego, que é chamada a versão Septuaginta. Entende? Está entendendo? Muito bem. Esse nome veio dos 70 judeus que foram enviados da Judéia para produzirem a tradução grega das escrituras hebraicas. Na verdade, havia 72, 6 de cada uma das 12 tribos. Então foi escolhido 6 tradutores de cada uma das 12 tribos de Israel, na realidade das 72, e eles foram para Alexandria traduzir o Antigo Testamento para o grego, ok? Os judeus da Palestina desfrutaram de um período de prosperidade durante a época ptolemaica. Tributos eram pagos ao governo do Egito. Os assuntos locais, no entanto, eram administrados pelos sumos sacerdotes, os quais haviam sido responsáveis pelo governo do seu povo durante o período persa. Então, aqueles sumos sacerdotes que durante o Império Persa governavam, pagando tributo, etc., continuaram sobre o regime ptolemaico, ok? Então, eles continuaram lá. Você governa aí, ó, os problemas internos, rebelião, questão da lei, questão de alguém não guardar o sábado, você resolve isso aí. Me paga um imposto aqui e eu não interfiro. O Ptolomeu, o rei, lá com a sede no Egito, não vai interferir aqui nesse assunto de vocês não, ok? Estão entendendo? Beleza? Vamos para frente, vamos ver se a gente aprende mais um pouquinho aqui. É um assunto bem bacana, bem legal, mas é muito complexo para a gente entender tudo de uma vez. Vamos lá. Deixa eu ver aqui onde é que eu tô. A maior figura dentre os judeus do período ptolemaico foi Simão o Justo. Então vai surgir nesse cenário do governo de um dos generais de Alexandre, Ptolomeu, né? Que agora nós já estamos lá no segundo. O primeiro já morreu, vem o segundo, Ptolomeu, que no caso Ptolomeu é um título como faraó, como rei, como presidente, entendeu? E aí o que ocorre? Vai surgir Simão o Justo, o sumo sacerdote. Esse Simão, ele era um sumo sacerdote e ele tinha como um adjetivo de ser um homem justo. Ele é o tema do mais alto louvor do livro apócrifo do Eclesiastes. Então na Bíblia católica vai ter os livros apócrifos, aí tem o Eclesiastes e vai ter o Eclesiástico. Esse livro eclesiástico, ele é um livro apócrifo escrito para honrar, homenagear esse sumo sacerdote na época de Ptolomeu II, certo? Simão o Justo. Entendido? E que o chama de o grande dentre os seus irmãos e a glória do seu povo. A ele se atribui a reconstrução das muralhas de Jerusalém. Então, Simão o Justo, a ele vai ser dado essa honra de que ele foi o construtor dos muros de Jerusalém, que havia sido derrubado por Ptolomeu I, certo? Aqueles muros reconstruídos por Neemias, por Esdras, etc., foi derribado, foi destruído, e agora esse sumo sacerdote Simão o Justo, ele vai, na época de Ptolomeu II, ele vai reconstruir, e aí ele vai ser considerado, aclamado como Simão o Justo, o grande, o benfeitor, a glória do seu povo, etc. Ok? Dizem que ele reparou o templo e dirigiu a escavação de uma grande represa que fornecesse água fresca para Jerusalém em épocas de seca e assédios. Então dizem que ele vai fazer obras tremendas, reconstruir os muros de Jerusalém, ele vai fazer escavações, e aonde ele vai implementar a escavação de uma grande represa
que quando viessem essas rebeliões, esses assédios de outros impérios, de outros generais para querer dominar aquela região, eles teriam água suficiente para sobreviver para suas necessidades, para o templo e para o povo, etc. Ok? Por isso ele é aclamado como benfeitor e por aí vai. Vamos aqui na frente. Então, além da sua reputação como sumo sacerdote, Simão é também considerado um dos grandes mestres do antigo judaísmo. Então Simão, ele é considerado um dos grandes mestres, um cara altamente conhecedor do Torá, altamente conhecedor dos ensinos rabínicos, da lei mosaica, então um homem muito justo, etc. Então ele é um homem muito conhecido. O seu aforismo favorito era: o mundo repousa sobre 3 coisas: a lei, o serviço divino e a caridade, no caso o amor. Então, uma frase que marcou este homem conhecido pelo seu povo é a lei, o Torá, a lei mosaica, né, a lei de Deus para o seu povo, e o serviço divino, o serviço sacerdócio, né, o sumo sacerdote, o serviço levítico, o sacerdócio levítico, e o amor, a prática da caridade, do amor, da ajuda ao próximo. Então esse ficou conhecido, esse aforisma, como de Simão o Justo. Ok? Contudo, a identidade de Simão o Justo apresenta um problema histórico. Um sumo sacerdote conhecido como Simão I viveu durante a metade do 3º século e Simão II viveu cerca de 200 anos antes de Cristo. Um desses dois foi indubitavelmente o Simão o Justo da tradição e lenda judaica. Então houve 2 Simões, o 2. Então a cultura judaica fica tentando determinar quem foi dos 2, que não é o nosso caso aqui, ok? E aí vem aquela questão da rivalidade entre as famílias sacerdotais. A família do sacerdote fulano tal governava, tinha a questão da absorção, da liberação do imposto, então administrava todos os impostos recolhidos. Claro que eles pegavam uma parte para si, mandavam uma parte para o império, no caso Ptolomeu. Então começa as outras famílias sacerdotais querer o quê? O poder, certo? Tá entendendo? E durante o período ptolemaico, as famílias sacerdotais Dionias e Tobias tornaram-se rivais implacáveis. Então havia uma família sacerdotal, Dionias e Tobias, e elas começam a lutar pelo poder para serem a família do sumo sacerdote. Eles eram sacerdotes. Aí mais uma se mantinha muito tempo, mas agora é minha vez, eu quero que nós todos, tal, e por aí. A casa de Tobias era a favor do Egito. A casa e representava a classe rica da sociedade de Jerusalém. Então presta atenção. Tobias era a favor de que a Judéia, Jerusalém, continuasse sendo governada pelo Ptolomeu II e sucessivos Ptolomeus que viessem. E Tobias fazia parte da aristocracia judaica, as famílias ricas, as famílias que se davam bem sobre a cobrança de impostos, né, e mandavam imposto para o Ptolomeu, e Tobias representava essa classe rica, presta atenção. E aí vem a classe, a família de Tobias pode ter sido ligada à família de Tobias, o Amonita. Não tinha lá na época de Neemias? Neemias capítulo 2, 10, Neemias 4, 3, Neemias 6, do 1 ao 19, Tobias, Sambalate, Tobias e tal, etc. Não tem o Tobias lá? Esse Tobias, ele está ligado ancestralmente com esse Tobias, certo? Ele não é esse Tobias, mas ele está ligado genealogicamente, a sua família vem desse Tobias que foi contra Neemias, entendeu? Aí vem e que esse Tobias amonita causou muitos problemas na época a Neemias, entendido? Um papiro da época de Ptolomeu II fala de um judeu chamado Tobias que era um comandante da cavalaria no exército ptolemaico estacionado em Amanites, a pouca distância a leste do rio Jordão. Então, esse Tobias, ligado genealogicamente à família ancestral lá do Tobias que deu problema a Neemias,
neto, tataraneto, sei lá, alguma coisa assim. O que acontece? Esse Tobias agora, que luta para assumir o comando de ser um sumo sacerdote, ele é ligado a Ptolomeu, ele faz parte, ele é um capitão, um comandante, certo? Da cavalaria do exército ptolemaico, que ficava a leste do Rio Jordão, ok? Vamos lá, os arqueólogos descobriram um mausoléu do 3º século a.C. em Arak el-Armi, na região central da Jordânia, cujo nome tinha Tobias. Segundo o que se pensa, os Tobias foram arrecadadores de impostos. Os Tobias foram a família Tobias. Tobias foi arrecadadoras de impostos, ocupando a mesma função que os publicanos do Novo Testamento. Entendeu aí? Flávio José afirma que Onias II recusou-se a pagar 20 talentos de prata a Ptolomeu IV, que era evidentemente o tributo exigido do sumo sacerdote. Onias II, ao recusar o pagamento, renunciou à sua fidelidade a Ptolomeu. Família que estava no poder, que estava ali, Onias IV, que vem do Onias I, Onias II, Onias III, Ptolomeu I, Ptolomeu II e tal. A família sacerdotal Onias se recusou a pagar o tributo a Ptolomeu, lá do Egito. Demonstrando com isso que ele estava rompendo, ele não tinha mais fidelidade a Ptolomeu. Presta atenção. José, um membro da casa de Tobias, conseguiu então ser nomeado coletor de impostos para toda a região da Palestina. José, um cara da família de Tobias, lá do cara da cavalaria, ligado ao Tobias lá de Neemias, consegue ser nomeado o cobrador de impostos para toda aquela região. Inclusive ele ia cobrar um imposto do Onias IV, ok? O coletor de impostos tinha que ir a Alexandria todos os anos para tentar conseguir a renovação da sua licença para arrecadar impostos. Então, o cobrador de impostos recebia a permissão do imperador, do Ptolomeu, para cobrar impostos naquela região, e ele ia todos os anos a Alexandria para renovar a sua carteira, para ele continuar cobrando impostos. Estão entendendo aí, gente? José manteve esse cargo influente durante 20 anos. O José, membro da família dos Tobias, consegue se manter por 20 anos sendo cobrador de impostos daquela região. Presta atenção. Sob os Ptolomeus e após a vitória de Antíoco III sobre os Seleucidas. Aí agora, a gente viu os Ptolomeus, certo? Ptolomeu era onde? Egito, Alexandria. Tá entendendo? Ptolomeu era o quê? Um dos generais que estava ligado a... Ligado a Alexandre. Os Seleucidas eram aqueles que ficavam pro lado da Síria, né? Pro lado leste. Egito. Mostra o mapa aí, Vitória. Síria. Daqui. Deixa eu ver aqui. Então vamos aqui. Alexandria, Egito, certo? E os Seleucidas, eles dominavam essa região aqui. Então agora nós vamos ver esses caras aqui. Nós vimos o que aconteceu com isso aqui, ok? Já estou com quase uma hora falando, né? Era bom parar e continuar no outro vídeo, será? Então valeu, vou parar aqui. Depois a gente continua com os Seleucidas, para a gente entender como é que chegou lá no Império Romano, e etc, ok? Espero que esse vídeo tenha ajudado e contribuído aí com o seu conhecimento, para que você possa entender cada vez mais a respeito da palavra de Deus. Um grande abraço, Pastor Edson falando. Valeu, cheiro no seu coração, Deus te abençoe.